Olá, concurseiro, concurseira fiscal. Agora vamos tratar da segunda aula sobre dissertação expositiva. Vamos falar de todas as características dessa dissertação expositiva, que é o tipo textual mais cobrado nas provas discursivas fiscais, tá? Vamos tratar sobre o tipo textual e o gênero textual. A dissertação expositiva, o seu conceito e características, a questão teórica e o estudo de caso, que são as duas modalidades de dissertações expositivas que caem nas provas discursivas fiscais, tá? Tipo e gênero textual, tá? Tipo textual é a forma do texto numa estruturação padronizada pela linguística, que significa que tem relações lógicas e finalidades determinadas, tá? Uma forma própria de apresentar os verbos, os substantivos e demais palavras. Os tipos textuais na linguística são apenas 4: dissertação, narração, descrição e injunção, certo? Os tipos textuais são 4, mas gênero textual, não. Gênero textual é toda e qualquer composição textual que tem um estilo convencionado socialmente, culturalmente e uma finalidade específica, tá? E os gêneros textuais, eles são infinitos. Os gêneros textuais, eles usam a estruturação do tipo textual, mas eles variam conforme as finalidades. Então, existem dissertações que são argumentativas, que são expositivas, dissertações que são teses, como teses de doutorado, monografias. Então, existem vários tipos de dissertações, como artigos jornalísticos. Então, isso tudo, essa variação da forma que o tipo textual se manifesta, demonstra a manifestação do gênero textual, tá? Então, como os gêneros textuais mais usuais que a linguística identifica, tá? Porque os gêneros textuais são infinitos e surgem o tempo todo nas relações sociais e culturais, temos como gêneros textuais mais comuns a prosa, a poesia, as crônicas, os romances, fábulas, editorial, monografia, artigo científico, peças, história em quadrinhos, cartas, e-mail. Então, tudo isso são gêneros textuais, certo? Observe que a prosa, que é um gênero textual, ela pode ser escrita nos 4 tipos textuais: uma narração em prosa, uma descrição em prosa, uma injunção em prosa e uma dissertação em prosa. No caso dos concursos públicos, é usada a prosa como gênero textual para trabalhar o tipo textual dissertação, certo? E a dissertação, que tipo textual é esse? A dissertação é aquele texto que apresenta ideias, informações e análises sobre um tema, um fato. E essa análise informativa, ela tem duas possibilidades. Ou ela é uma análise com a finalidade de argumentar e convencer o leitor a respeito de uma opinião, ou ela é uma análise apenas para expor informações, que pode ser uma exposição pura e simples ou uma exposição para a resolução de uma situação fática. Então, a dissertação argumentativa, ela tem como essência argumentativa de defender uma opinião, que é chamado linguisticamente de tese. Então, toda dissertação argumentativa defende uma opinião a partir de argumentos, que são os fundamentos que sustentarão a defesa dessa tese. Já a dissertação expositiva, ela tem o objetivo de informar o leitor a respeito de um tema, certo? Então, vocês têm que ter bem essa clareza. Na dissertação, vocês vão trabalhar bastante, né, o conteúdo, seja para informar, seja esse conteúdo para convencer o leitor.
No caso dos concursos públicos da área fiscal, o tipo de dissertação cobrada é dissertação expositiva, como eu já demonstrei para vocês desde a primeira aula. É muito rara a possibilidade de ocorrência de provas discursivas na área fiscal que cobre a dissertação argumentativa, a defesa de uma tese, mas não é impossível. Em concurso fiscal não podemos criar regras absolutas, porque depende da decisão da banca examinadora junto com o órgão que a contrata, certo? Mas o padrão é escolher a dissertação expositiva, que vai ser cobrada ou na modalidade questão teórica, que é a dissertação expositiva padrão, ou na modalidade estudo de caso, que é a dissertação expositiva, que tem a finalidade de resolver uma situação hipotética, dar uma solução, aplicando a teoria na prática, tá? Então, toda vez que vocês virem em concursos públicos, nos editais, que a cobrança da prova discursiva será uma dissertação, quando vocês virem que a temática é um repertório de conhecimento geral, uma atualidade, um conhecimento de sociocultural, ou antropológico, ou filosófico, aí se trata de dissertação argumentativa. Mas quando o repertório dessa prova discursiva é um conhecimento específico, se trata de uma dissertação expositiva, porque tem a finalidade de comprovar que aquele candidato realmente tem um repertório técnico e ele sabe organizar esse repertório em um texto estruturado, certo? As modalidades da dissertação expositiva são questão teórica, estudo de caso, como eu já antecipei, e a questão teórica é aquela dissertação típica, aquela que apresenta informações técnicas e científicas para o leitor, para provar que o candidato tem sim um conhecimento técnico requisitado, né, que é importante para que ele possa exercer o cargo, tá? Só que não é o conhecimento técnico do jeito que vem nos livros teóricos, nas apostilas, nos PDFs. É o conhecimento técnico dentro daquela demanda requisitada na banca, na questão discursiva. Você tem que fazer o recorte de todo esse repertório técnico para responder especificamente o que é pedido na questão discursiva. Ou seja, você tem que selecionar e organizar as informações que são apropriadas para responder essa questão discursiva. No caso do estudo de caso, a dissertação serve para você demonstrar que sabe aplicar a teoria na prática, certo? Então, é a prova de que você sabe raciocinar o conteúdo teórico e aplicá-lo em uma situação prática. Nesse caso, tem sempre um enunciado com uma situação hipotética que imita a situação real do exercício do cargo e é pedido para que o candidato apresente a solução. Então, a sua fundamentação é a teoria contextualizada, a teoria que vai servir para resolver aquele problema e no final você vai apresentar a solução. Então, é muito bem especificada a finalidade de cada modalidade dessa dissertação expositiva, certo? Vamos ver aí um exemplo de questão teórica que foi aplicado no concurso do Cefaz Rio de Janeiro, agora em 2025, pelo Sebrasp, tá? Redija um texto dissertativo acerca da modalidade de lançamento tributário direto, atendendo ao que se segue. Conceitue o lançamento tributário. No 2, conceitue lançamento tributário direto e discorra 3 hipóteses da sua aplicação. No 3, discorra sobre as atribuições da Fazenda Pública e do contribuinte na referida modalidade, no que diz respeito à iniciativa, elaboração de cálculo e constituição do crédito tributário. No 4, explique em que momentos ocorrem o cálculo, o pagamento do tributo e a constituição do crédito tributário nessa modalidade. Então, você tem que tratar do tema central, lançamento tributário direto, e fazer essa exposição seguindo esses tópicos obrigatórios, na sequência que está aí. Então, você tem que organizar o seu texto para expor esse conhecimento
usando as palavras-chave de cada tópico obrigatório e sendo bastante direto e objetivo, certo? Vamos ver aí um exemplo de estudo de caso. Foi aplicado na prova discursiva do Cefaz Paraná, também em 2025, pela FGV. Tá? A Fazenda Pública Estadual ajuizou a execução fiscal contra a sociedade empresária Beta Indústria e Comércio Limitada. As tentativas da citação da pessoa jurídica no endereço constante dos registros cadastrais foram frustradas. Assim, foi requerida a inclusão no polo passivo da execução de 2 antigos sócios. João, que era sócio-gerente na época do fato gerador do tributo inadimplido, mas se retirou regularmente da sociedade antes do ajuizamento da execução fiscal. E Maria, que ingressou posteriormente ao inadimplemento do tributo e é administradora da sociedade empresária atualmente. Então, quando você for fazer a leitura desse enunciado, você tem que prestar bastante atenção às palavras-chave e aos indícios dos fatos relevantes que aconteceram na situação problema, tá? E destacando essas palavras-chave e esses fatos relevantes. No caso aí, as palavras-chave são execução fiscal, pessoa jurídica com citação frustrada e existência de 2 sócios, sendo que um era sócio-gerente na época dos fatos, mas saiu da sociedade, e outra ingressou na sociedade posteriormente ao inadimplemento, né? E continua sendo sócio. Então, nessas situações distintas, quais são as repercussões jurídicas, tá? E o que é que o comando dessa questão discursiva traz? Com base na situação descrita, responda fundamentalmente aos itens a seguir. Item A. Indique os requisitos para o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no artigo 135.3 do CTN. Aí o estudante, né, o concurseiro fiscal tem que saber esse repertório. O que é que diz o artigo 135.3? Trata das hipóteses de fraude à lei e ao contrato social, e na qual a responsabilidade direta da pessoa jurídica é substituída pela responsabilidade direta dos sócios, porque eles deram causa a essas fraudes ou desvios na aplicação da lei ou do contrato, certo? Então, nesse caso que ocorre uma situação fraudulenta, sai a responsabilidade da pessoa jurídica, porque é impossível, no caso aí, a citação foi frustrada. Isso indica que não existe a pessoa jurídica, ela não tem domicílio fiscal. Se a pessoa jurídica não existe, não tem domicílio fiscal, ocorreu um encerramento irregular dessa pessoa jurídica. Encerramento irregular é aquele que não é formalizado na junta comercial e nem é comunicado na Receita Federal. É uma situação de dissolução irregular que é previsto no Código Civil atual e tem aplicabilidade tributária, né? E isso implica o quê? A responsabilidade direta dos sócios. Então, você precisa fazer essa interpretação para conseguir responder à questão discursiva conforme o que a banca quer, conforme o espelho, o padrão de resposta da banca examinadora. Então, a situação é de que citação frustrada, dissolução irregular. Isso justifica a aplicação do artigo 135.3 do CTN, portanto, responsabilização direta dos sócios. O item B. Em relação a João e Maria, analise a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal. Aí você vai dizer, João pode ser responsabilizado? Sim ou não? Maria pode ser responsabilizada? Sim ou não, tá? João, nesse caso, como ele saiu da sociedade, como ele era sócio na época dos fatos e se retirou da sociedade antes do ajuizamento da execução, ele não vai ser responsabilizado, mas Maria, sim. Então, vocês têm que observar qual vai ser a implicação para cada sócio no caso dessa responsabilidade. E o item C, indique o termo inicial, ou seja, quando começa a contar
o prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal. Então, vocês têm que ser bem objetivos e responder item a item, mas não é aquela resposta comum, como no ensino médio ou até na faculdade. É uma resposta articulada, porque vocês estão criando um texto único, que tem um sentido único, uma unidade textual e que tem que ter conexões lógicas, tá? Então, depende do perfil da prova discursiva e você precisa, sim, sempre identificar no edital do seu concurso público como vai ser essa prova discursiva. O tipo textual, normalmente é dissertação expositiva, você vai identificar lá na cláusula do edital, o gênero textual, que é a prosa, e a modalidade, questão teórica ou estudo de caso. Normalmente os editais não preveem a modalidade, se é questão teórica ou estudo de caso. Isso você só descobre no dia D da prova discursiva, com a interpretação do enunciado, certo? Raramente no edital vem previsto que se trata de questão teórica ou estudo de caso, mas é possível, certo? Então, o perfil da prova discursiva tem como fonte, como eu já disse, o edital e o enunciado da questão discursiva. E no contexto da prova discursiva fiscal, o edital do certame, ele vem previsto com a redação seguinte, que se trata de um texto discursivo, de uma questão discursiva, de uma questão teórica, quando é ótimo, maravilhoso, né? Porque você já se prepara com um direcionamento mais preciso, estudo de caso, maravilha, quando vem assim, ou vem aberto, né? Um texto dissertativo expositivo, tá? Mas lembrem-se, o edital é a lei do concurso público. Você tem que se basear nas regras que estão ali para modelar o seu preparo para a prova, tanto objetiva quanto para a prova discursiva. Então, de olho no edital, quando você escolher o seu concurso-alvo, você tem que se preparar conforme o edital, ou o edital anterior, ou o edital publicado, mas sempre tendo como referência esse edital. Eu quero confortar vocês e dizer, você pode dissertar sobre o que você quiser, desde que você se prepare, e se prepare da forma correta e estratégica, numa forma programada e diluída no tempo, o que vai tornar o seu preparo mais completo e sólido, porque você vai aprender gradativamente. Não é uma solução mágica, porque solução mágica não entrega resultado real, certo? Então, para você escrever dissertações de alto nível, satisfazendo as competências textuais que são exigidas pelas bancas examinadoras nos critérios avaliativos, você precisa se preparar de verdade. E aqui nós preparamos você, tá? Atenção que na próxima aula nós trataremos sobre os critérios avaliativos da prova discursiva fiscal, tá? Então lá eu vou dissecar para você os vários critérios que as bancas examinadoras fiscais usam para avaliar a sua prova discursiva. Até mais, concurseiro! Venceremos juntos!